Olá pessoal, sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 7ª aula online de língua portuguesa, da modalidade EJA, primeira fase, terceira etapa. Nós iremos falar dos seguintes temas: encontros sociais, naturais e culturais. Vamos falar do relato pessoal ou do depoimento. Encontros sociais, naturais e culturais. Quando paramos e pensamos em encontro, o que é que vem à nossa cabeça? Encontro pode ser dito e visto como um encontro. A exemplo de cristãos, marcaram um encontro para uma determinada missa, um determinado culto, um encontro entre amigos, certo? Quando falamos em sociais, sociedade, encontros sociais, pode ser dito por encontro de pessoas de sociedades diferentes, em determinados locais, e até encontros virtuais sociais. Pessoas que são de sociedades diferentes, porém, que estão reunidas, ou até mesmo fazendo uma live ali e compartilhando de uma sociedade para outra sociedade, características diferentes, referindo-se a um conteúdo qualquer que seja, certo? Quando falamos em naturais, encontros naturais, vamos pensar na natureza, na parte da ciência, na parte da geografia, que vem aqueles aspectos geográficos, no sentido de encontro de águas, onde nós temos rios que desaguam de diversas localidades e chegam, todos eles, no mar. Então, são encontros naturais, coisas que vêm da natureza, que têm da natureza, que vêm de diversos locais e chegam a um só. Mas quando falamos em culturais, nós focamos especificamente para a cultura atual. Mas não podemos esquecer da nossa história, que nós temos uma história, certo? E principalmente das artes culturais, que é lá de muito tempo atrás, quando o homem ainda não sabia ler, escrever, mas ele começou a fazer suas primeiras pinturas, conhecidas por pinturas rupestres, que eram feitas em cavernas, certo? Pintadas em rochas, em pedras. E aí foi os primeiros passos culturais até chegar onde nós estamos hoje. Mas quando se fala de modo geral no tema encontros sociais, naturais e culturais, na maioria das vezes nós nos referimos ao homem pensante, certo? Esquecemos de trazer o histórico de coisas já vivenciadas anteriormente. Até porque nós, quando relatamos encontros, encontro de casais, encontro de um homem e uma mulher, mas vai muito além do que a gente imagina. Se for para a gente discutir profundamente, a gente faz palestras, e aí o tema é um tema bem grande, que aborda várias temáticas, certo? Mas vamos falar do relato pessoal, certo? Já que estamos falando de encontros, sociedade, de cultura, de naturalidade, vamos falar do relato pessoal. O que é o relato pessoal? Relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato, um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador, certo? O narrador é a pessoa que está contando o seu relato. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaço bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. Note que, além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo,
com a descrição do local, personagens e objetos. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, que é o emissor e o receptor, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal. Certo? Observe que o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser modalidades, podendo ser nas modalidades escrita ou oral. Escrita quando eu escrevo e oral quando eu falo, certo? As relações pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornais, revista, livro, internet, redes sociais, dentre outros, certo? Relato oral e relato escrito. Ainda que seja um texto que possua a mesma função comunicativa, ou seja, relatar um episódio relevante da vida do protagonista, que vai ser o narrador, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. Enquanto o relato oral, notamos a presença da oralidade com uma linguagem mais descontraída. No relato escrito, a linguagem formal é utilizada, seguindo as normas da língua, como concordâncias, pontuação, ortografia, dentre outros. É possível que um relato oral seja transformado em escrito por meio da técnica de transcrição da fala do protagonista, certo? Nesse caso, faz necessário organizar o texto e incluir pontuação, concordância e, em alguns casos, substituir algumas expressões populares, por exemplo, gírias que marcam a oralidade do discurso. Características. As principais características do relato pessoal são: texto narrado em primeira pessoa, verbos no presente e, em grande parte, no pretérito passado. Caráter subjetivo, experiências pessoais, presença do emissor e receptor. Estrutura. Como fazer um relato pessoal? Vamos lá. Inicialmente, o título. Ainda que não haja necessário em todos os relatos, há alguns indicados com o título referente ao tema que será abordado. O tema, primeiramente, é importante delimitar o tema, que vai ser o assunto que você vai falar, que será abordado no relato pessoal, seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, ou uma conquista, uma superação, até mesmo uma história triste. Introdução. Vai fazer um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, o tempo e os personagens que fazem parte da narrativa. Contexto. Observe que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado e ainda no espaço local que ocorrem os fatos. Personagem. Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas, certo? E qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes e fazem parte do acontecimento, é importante que relate. Desfecho. Após apresentar a sequência de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para o seu relato. Seja uma questão que surgiu com escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas enfrentar tal problema. Como fazer um relato pessoal escrito? Aqui está, passo a passo, detalhe por detalhe, certo? Exemplos de relato pessoal. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo vai ser um relato, um trecho de um relato pessoal escrito pelo professor José Abraão. Quem é esse cara? Eu. Meu nome é José Abraão. Nasci no dia 25 de janeiro de 1996, na cidade de Boquim, Sergipe. Meus pais se chamam Fernandes e Josefa. São de Sergipe. Ambos têm 52 anos. Meu pai é um privilégio ter como aluno da EJA. Fiz um relato escrito, certo?
Agora eu vou fazer um relato oral. Eu sou formado em matemática, sou formado em metodologia do ensino, com especialização, e amo a matemática e sou apaixonado pelo português. Isso foi um relato oral que eu fiz para vocês compreender melhor. Então, quando nós estamos falando em relato pessoal, são histórias que você fala, ou que você já vivenciou, ou que você está vivenciando, coisas que se passaram na sua vida. Você pode contar, falar um relato sobre si, de algum parente que te deixou muito feliz, em alguma festa de aniversário. São várias situações que vocês podem estar encaixando o relato pessoal. Caso vocês queiram fazer um relato escrito, segue as orientações que passei em instantes, certo? Com títulos. E aí vai até fazer todo aquele relato escrito. Caso você queira fazer um relato oral, um relato falado, você pode também fazer isso. É permitido, certo? Desafio. O desafio da nossa aula de hoje é o seguinte: você vai fazer um relato oral ou um relato escrito. O que é relato oral? É um relato que você vai falar. Ou então você vai fazer um relato escrito, vai escrever e enviar para seu professor. Vai falar das dificuldades e das facilidades de aprendizagem que vocês têm. Aproveitando o ensejo, fale sobre você e os desafios enfrentados no seu dia a dia, certo? Vocês podem estar gravando vídeo, caso vocês vão fazer um relato oral, pode estar gravando vídeo e mandando, e para seu professor verificar se você realmente aceitou ser desafiado e cumpriu o desafio, certo? Caso você não queira fazer o oral, queira fazer o escrito, você pode escrever. Se você não quiser fazer o vídeo, você pode tirar foto e mandar para seu professor verificar como que foi o seu relato. Desde já, agradeço a você pela atenção. Fique todos com Deus. Até a nossa próxima aula online. Não esqueça que o número que vocês podem estar mandando mensagem é esse número aqui, que está no final do vídeo. Grande abraço e até a próxima.